Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Mas é culpa minha. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Mas finjo não vê-lo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas ainda não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempo para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ali está. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde eu estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Meus amados irmãos, meus amados amigos, começamos este novo vídeo com esta parábola extraída do livro Tibetano dos Mortos, do capítulo Autobiografia. É um ensinamento maravilhoso que nos ensina sobre o poder do hábito, sobre padrões repetitivos também, né? E assim como o livro Tibetano dos Mortos, existem muitos outros livros que trouxeram muitos ensinamentos importantes. Por exemplo, o livro dos mortos pelos egípcios, né? E muitos outros papiros, enfim. Os Vedas, Upanishads, Mahabharata, né? Bhagavad Gita, Dhammapada, as Tábuas de Esmeralda, Atrahasis, a Epopeia de Gilgamesh, o livro Tao Te Ching, os Analectos, I Ching e seus hexagramas, né? Essa camiseta que agora eu uso, né? Mostra aqui 8 trigramas que em combinação entre si geram 64 hexagramas. Existe também o Kybalion, né? As 7 leis herméticas. Existe também o livro de Dzyan. Existem também muitas outras obras importantes, o livro dos Espíritos, as Cartas de Cristo. Enfim, se formos enumerar e intitular, são muitas obras trazidas pelos grandes mestres, né? Trazidas por Jesus, Yeshua, Sananda, ou seja, Jesus, este grande mestre, tem vários nomes, né? Leiam as Cartas de Cristo, é um livro magnânimo, excelso e indispensável para quem procura a evolução espiritual, tá? No mais alto grau. Considero este livro um dos mais importantes, se não o mais importante, dentro da literatura espiritualista, universalista, cósmica, enfim. Dentro da espiritualidade existem muitas obras maravilhosas, e esta obra de Cristo, as Cartas de Cristo, é sem dúvida, para mim, o meu top, assim, dos livros mais importantes, se não o mais importante, tá? Mas existem muitas outras obras ditadas por vários espíritos de luz, por outros grandes mestres, né? Por exemplo, Zoroastro, Zaratustra, né? Siddhartha Gautama, o Buda, Krishna, Confúcio, Lao Tzu, Maomé, Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda, Gibran Khalil Gibran, Allan Kardec, Chico Xavier, enfim, muitos outros grandes expoentes
ícones da espiritualidade que vieram trazer uma contribuição imensa, maravilhosa aqui na literatura espiritualista, cósmica e universal, livre, né, de qualquer caráter religioso, tá? Mas estes grandes mestres trouxeram verdades importantes e que se constituíram em religiões porque os homens sentiram a necessidade de se criar religiões, tá? Mas os ensinamentos dos grandes mestres vão muito além da crença religiosa, tá bom? Então, este vídeo que pretendo agora postar e divulgar para vocês tem o intuito de contribuir para com uma grande verdade, um grande segredo para o caminho da evolução, da iluminação, um segredo que na verdade não é segredo, mas que nos foi ocultado durante muito tempo, tá? Quero aproveitar o ensejo e enviar o meu grande abraço para o meu irmão, amigo, companheiro de jornada, Cristiano Moreno, do canal Caminhos para o Amor, e também estender meu abraço a todos os médiuns trabalhadores do canal Caminhos para o Amor. Em conversa com este meu grande amigo, Cristiano, ele me elucidou, trouxe muitas informações importantes que agora gostaria, né, de compartilhar, né, com aquilo que eu recebi e também trazer alguns detalhes importantes daquilo que absorvi, compreendi. E, bom, deixo aqui meu grande abraço ao Cristiano, gratidão imensa, meu querido amigo e irmão. Vamos lá então. Uma das coisas mais importantes que eu vi e que aprendi com ele é sobre os padrões repetitivos. Através desta parábola, deste conto, deste texto, deste ensinamento do livro Tibetano dos Mortos, podemos constatar um padrão repetitivo, tá? Se formos analisar, todas as obras trazem ensinamentos espirituais de forma diferente, porém em sua essência é a mesma coisa. Mudam-se alguns detalhes, mas na essência é a mesma coisa. Então, se formos analisar obras sagradas, né, oriundas de correntes religiosas, filosóficas ou espirituais, veremos que em várias nacionalidades diferentes, entre várias tradições, culturas, costumes diferentes de vários povos, raças e etnias, existem muitos pontos em comum, mesmo que as religiões sejam diferentes. Os ensinamentos, eles propagam a mesma essência. Alguns dizem de uma forma diferente, por causa da língua, do idioma nativo, né? Mas na essência é a mesma coisa. Mudam-se as palavras por causa da língua nativa de cada país, mas a essência é a mesma, tá bom? Bom, podemos então meditar sobre este ensinamento e qual é a mensagem importante trazida por esta mensagem. Andando por aquela rua, nós encontramos um buraco na calçada. Nós caímos e leva uma eternidade para sair de lá. No dia seguinte, percorremos a mesma rua e enxergamos aquele buraco na calçada. E mesmo assim, nós caímos novamente naquele buraco. No outro dia, percorremos a mesma rua e nós vemos aquele buraco na calçada, mas mesmo assim, caímos novamente. Meu Deus, o que está acontecendo? É um hábito. No outro dia, percorrendo por aquela mesma rua, nós constatamos novamente aquele mesmo buraco na calçada.
Opa, saímos imediatamente daquela rua. No outro dia seguinte, percorremos uma outra rua. Então, a grande maioria das pessoas passa por esta situação semelhante, na qual esta mensagem elucida, ou seja, muitas pessoas caem nos mesmos erros porque percorrem vias, caminhos semelhantes ou os mesmos caminhos porque se tornaram vícios. Então, muitas pessoas alimentando vícios, percorrendo os mesmos caminhos de sempre, não se modificam, perpetuam os mesmos padrões, padrões de pensamentos, padrões de comportamento. Quando digo padrões de comportamento, eu me refiro a padrões de pensamento e também tudo que se diz respeito ao ser humano, como ele se comunica, seja através do pensamento, da palavra, da escrita ou das atitudes, que diz muito respeito à sua postura, conduta, comportamento. Então, quando eu digo padrão de comportamento, eu me refiro ao como o ser humano pensa, fala, escreve e age, tá bom? Seja através dos pensamentos, das palavras ditas, escritas ou através das atitudes, tá? Tudo isso compõe um padrão de comportamento, tá? Então, a grande maioria das pessoas adotam os mesmos padrões de comportamento, não somente nesta vida atual, nesta encarnação, mas também há várias reencarnações, ou seja, muitas pessoas alimentam o mesmo padrão repetitivo de encarnações passadas. E muitas pessoas vêm caindo no mesmo erro, não se modificam, alimentam o mesmo padrão de comportamento, alimentam o mesmo padrão de pensamento, não modificam os pensamentos, expressam palavras ou redigem textos e adotam posturas, condutas e atitudes da mesma forma, sem se modificarem, porque perpetuaram estes padrões repetitivos. Então, estas pessoas, caminhando pela mesma rua, acabam caindo no mesmo buraco daquela calçada. Muitas pessoas acabam enxergando o erro em seu comportamento através de um incidente. Ou seja, padrões repetitivos geram consequências. Então, existem padrões repetitivos bons e padrões repetitivos maus. Padrões repetitivos positivos ou padrões repetitivos negativos. O que seria, por exemplo, padrões repetitivos no bem? Padrões repetitivos bons. Seria, por exemplo, aqueles padrões repetitivos no amor, na compaixão, na solidariedade, na fraternidade, na caridade, agindo no bem. Então, aquele espírito voltado para a luz, ele adota então um padrão repetitivo, só que no bem, né? Espalhando as sementes do bem. Então, este padrão repetitivo é positivo. Por quê? Porque aquele espírito está perpetuando o bem, fazendo sempre o bem sem olhar a quem. Então, o padrão repetitivo no amor, na mansidão, na solidariedade, na fraternidade, na caridade, na compaixão, na benevolência,
na mansuetude, na humildade, na honestidade, no perdão, na indulgência, na tolerância, na paciência, na serenidade, na harmonia, no equilíbrio, enfim, o padrão repetitivo no bem espalhará as sementes do bem. Então é bom, né? É sempre bom fazer o bem, perpetuar este padrão repetitivo no bem. Agora, existem muitos que adotam padrões repetitivos no mal, ou seja, de forma negativa. Por exemplo, existem muitos espíritos que viciaram, né, se viciaram no mal, não somente alimentando vícios perniciosos, pérfidos, prejudiciais, que comprometem o seu corpo físico, mas também a mente, o espírito, suas energias. Então, existem espíritos que adotam padrões repetitivos no mal. Por exemplo, alimentando a raiva, o ódio, a fúria, a inimizade, a agressividade, a hipocrisia, a falsidade, a maldade, ignorância, assim também como na mentira, na inveja, no ciúme, na filonia, na cupidez, na lascividade, na promiscuidade, na feceninha, né? Também em tudo aquilo que é prejudicial, em tudo aquilo que compromete a saúde do corpo físico, da mente e do espírito, né? Então, quando um padrão repetitivo ele é negativo, né, os efeitos são danosos para o corpo físico e para o espírito, porque o espírito acaba degradando, né, sua condição. Então, a própria energia acaba se depauperando, né, se exaurindo por causa destes vícios no mal, tá? Porque nós temos um corpo físico, mas somos espíritos. Então, uma mente sã, um corpo são, um espírito são, energia sã, mas uma mente doente, um corpo físico doente, um espírito doente, e a energia ela acaba então se deteriorando, né, ficando doente também. Como então consertar, corrigir, se prevenir ou eliminar estes padrões repetitivos? Vou fazer uma analogia aqui que fique de fácil entendimento, tá bom? Imagine então que você adote, por exemplo, uma postura errada. Eu digo fisicamente falando. Vícios em posturas incorretas. Se você adota uma postura errada, o seu corpo físico vai alertar, vai avisar. Então, ergonomicamente falando, uma postura incorreta, ela pode gerar um desequilíbrio fisiológico, anatômico, biomecânico, que pode afetar, né, a estrutura morfológica, biológica deste corpo, podendo comprometer também outros sistemas importantes, né, órgãos, vísceras, tecidos, enfim. Uma postura incorreta, mesmo que sentado, deitado, de pé ou em movimento, pode acarretar em muitos prejuízos, né, podendo gerar lesões, machucados, avarias, contusões,
deformidades, desequilíbrios, né? E também, em alguns casos, com o passar do tempo, né, algumas patologias, doenças, enfermidades, moléstias, limitações, incapacidades, enfim, uma série de eventos em cascata, né, que poderão prejudicar então o corpo físico. Para corrigir, por exemplo, uma postura incorreta, através, por exemplo, do autocuidado com o corpo, né? Se prevenindo, se acautelando, se preservando e adotando algumas medidas de prevenção, né? Podemos evitar, né, o surgimento de alguns males no corpo físico, adotando uma postura mais correta, mais centrada e equilibrada, né? Existe, por exemplo, algumas medidas que poderão ser adotadas para se corrigir uma postura no corpo físico, desde fisioterapia, desde exercícios terapêuticos, né, como RPG, Pilates, ergonomia, né, e outras atividades e exercícios físicos, né, oriundos da musculação, seja também através de outras práticas corporais, né, a yoga, tai chi chuan, lian qigong, seja também através de algumas prescrições médicas. Enfim, é possível adotar várias medidas para se prevenir de futuras complicações no corpo físico, né? Agora, estamos falando do corpo físico, correto? Agora, quando falamos de espírito, né, de corpos somáticos, né, levando em consideração não somente o corpo físico, mas também duplo etérico, perispírito, corpo mental inferior, superior, corpo búdico, átmico, espírito. O que ocorre? Ocorre que padrões repetitivos, como certos vícios, além de prejudicar o corpo físico, prejudicam também a mente e o espírito. Por exemplo, pensamentos repetitivos podem, por exemplo, gerar muitas anomalias psíquicas, né? Então, aquela ideia repetitiva, aquele conceito inflexível repetitivo, pensamentos, ideias, conceitos que se cristalizam e são incapazes de flexibilidade e adaptação, podem se tornar, por exemplo, em um conjunto de informações estereotipadas que geram então um padrão repetitivo de ideias, conceitos e pensamentos que não conseguem, por exemplo, absorver aquilo que é novo, essencial. Então, vejam que um padrão repetitivo, ele pode, por exemplo, reprimir, pode, por exemplo, restringir, até mesmo repudiar algo que pode ser bom porque é novo. Então, toda mente engessada, cristalizada, petrificada, estereotipada em um padrão repetitivo de ideias pode gerar, sim, desequilíbrios psíquicos, levando a muitas anomalias e também doenças mentais, tá? Existem certas obsessões que podem comprometer a psique, né, de um ser
levando à loucura, né? Porque aquela ideia, aquele conceito, aquela informação pode se tornar algo tão obsessivo que pode levar o ser à loucura. Então, veja que um padrão repetitivo pode desequilibrar, né? Então, energeticamente, espiritualmente e fisicamente um ser. Por quê? Porque tudo é energia, né? E padrões repetitivos geram energias que se emaranham como teias de aranha, né? E como teias de aranha, estas energias vão se ramificando, se fractalizando, formando padrões repetitivos, como a teia de aranha, e como uma teia de aranha que captura, por exemplo, uma presa, né? Estas energias que ficam plasmadas no éter ou na psicosfera, atmosfera planetária, elas podem então também capturar outras energias semelhantes, né? Porque semelhante atrai semelhante, energias afins se atraem. Então, estes pensamentos repetitivos, como teias de aranha, podem capturar energias afins. E numa espécie de fractalização, essas energias se fractalizam e geram muitos padrões repetitivos. Então, é salutar que modifiquemos os pensamentos, como as nossas atitudes, ou seja, o nosso comportamento de forma geral, né? Porque tudo é energia. E padrões repetitivos só são bons quando são positivos, porque tudo aquilo que é bom, é positivo, gera então equilíbrio, né? Pensem, por exemplo, no padrão repetitivo na natureza. Olhem para as árvores. Prestem atenção no padrão repetitivo que existe na natureza, como nas árvores, né? O tronco se ramifica, se cristaliza, se fractaliza, me perdoem, novamente, o tronco de uma árvore, ela se ramifica, se fractaliza, se estende, se subdivide, se multiplica em raízes, galhos pequenos, galhos maiores, que vão se ramificando, se fractalizando, tá? Gerando muitas subdivisões, extensões, continuidades, multiplicações, né? Ou seja, as sementes que se multiplicam geram fractalizações, as subdivisões também se fractalizam. Então, vejo que existe um padrão repetitivo no universo, mas é um padrão repetitivo no amor, no bem, que gera vida. Uma semente que germina, que brota e é semeada, gerando vida. Então, a árvore, ela se expressa de várias formas, e veja que tudo começa com uma semente, né? Então vejam que as raízes, os brotos, os galhos, as folhas, flores, enfim, tudo isto é uma fractalização do tronco. Não importa se o galho é mais longo, é mais curto, se é maior ou menor, na natureza isso não importa, porque todos os galhos crescem, uns mais longos, outros mais curtos, mas na encosta da primavera todos os galhos geram suas flores, suas folhas e seus frutos, né? Da mesma forma que a montanha, ela não deprecia ou diminui o rio que corre por baixo, o rio também não se importa com a montanha que está por cima,
Porque na natureza tudo encontra equilíbrio e harmonia. Não há julgamentos. Entendem? Da mesma forma como o sol que se reflete em um rio ou em um lago, o brilho da lua também pode ser expressado numa gota de orvalho. Então, a natureza nos ensina que existem padrões repetitivos, não somente na natureza, no planeta, mas no universo, entre as galáxias, entre as nebulosas, constelações, planetas, entre os universos. Por exemplo, existem os 7 superuniversos e no meio deles o universo central. Mas assim como numa colmeia de abelhas, existem universos dentro de outros universos. Existem 7 superuniversos e no meio deles um universo central. Dentro de cada superuniverso, milhares de outros universos. Isso é um padrão de fractalização, tá? Milhares de universos dentro de um superuniverso. Imagine que existem 7 superuniversos no entorno, em torno de um universo central. E não para por aí, porque existem também outros superuniversos que abrigam milhares de outros universos e no centro deles um outro universo central. E assim sucessivamente, infinitamente. Como se estivessem encapsulados em bolhas ou como se estivessem alocados em localizações inimagináveis e incompreensíveis, porque existem ultra-universos as quais ainda nós não conhecemos, que estão em outras localizações desconhecidas. Mas pense que, assim como nas colmeias das abelhas existem padrões geométricos, padrões repetitivos e geométricos numa colmeia de abelhas. Imagine que em cada espaço daquele padrão geométrico de uma colmeia fosse uma localização dentro do universo. Dentro de cada espaço da colmeia, ali existem superuniversos, um universo central e milhares de outros universos. E em um outro espaço da colmeia existam outros superuniversos, milhares de outros universos, o universo central. Imagine agora que esta colmeia de abelha fosse infinita. Então, existem universos infinitos. Existem padrões repetitivos que formam geometrias sagradas, A geometria sagrada está em tudo, Este símbolo preconizado aqui pelo I Ching, Existem então 8 trigramas que representam atributos e qualidades dos elementos encontrados na natureza, E cada trigrama representando um elemento da natureza, ele também representa certos atributos e qualidades. Então, é um padrão que está também inserido numa geometria sagrada. E esta simbologia também denota um certo padrão repetitivo que existe no universo. Quando eu digo um padrão repetitivo, usando esta simbologia, eu quero dizer o seguinte: existem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Depois, primavera, verão, outono, inverno. E depois, o padrão se repete.
Assim como nos dias que se seguem, nas horas que se seguem, nos minutos e segundos que se seguem, tá? Nos dias, meses e anos que se seguem, já que os planetas fazem o seu movimento de rotação, translação, na elíptica também, né? O mundo gira. Nos universos existe um padrão de movimento circular repetitivo, um movimento cíclico, podendo ser, por exemplo, um movimento em centrífuga ou em centrípeta dentro do macrocosmo ou do microcosmo, seja no mundo físico ou espiritual. Existe um movimento circular em espiral existente em tudo, não somente no nosso planeta, mas nos universos. Este padrão repetitivo em espiral está em quase tudo. Então, vejam que os padrões repetitivos, eles existem, mas quando um padrão repetitivo ele se distancia da fonte, que tudo é, ele pode gerar então um desequilíbrio, gerar um caos. Quando nós nos conectamos em Deus, quando nós buscamos sintonia, conexão e afinidade com a fonte, com Deus, nós encontramos sentido, harmonia, equilíbrio, paz, serenidade. Conseguimos ver melhor, enxergar melhor, sentir melhor. Estamos em harmonia e equilíbrio com tudo. E acabamos então entrando nesta frequência e gerando certos padrões repetitivos no bem, porque a conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz faz com que nós geremos padrões repetitivos bons. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós perdemos a conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz, nós acabamos então nos aproximando das sombras, das trevas, e podemos então gerar padrões repetitivos no mal, por ignorância, já que quem se distancia da luz acaba se aproximando das sombras, das trevas, não enxergando bem, não ouvindo bem, não sentindo bem. Mas tudo são escolhas. Tá? As escolhas definem os destinos. Padrões repetitivos também geram consequências. Estas fractalizações. Tá? Então, para que nós possamos nos libertar, eliminar certos padrões repetitivos ruins através da reforma íntima, da nossa renovação interior, do autoconhecimento. Então, nós podemos, por exemplo, modificar nossos padrões de comportamento, nossos padrões de pensamento, de postura, atitude, conduta, enfim. Nós podemos modificar todo um padrão de comportamento através da nossa modificação interior. Tá? Nós devemos, então, admitir que precisamos melhorar. Nós precisamos admitir, por exemplo, que nós precisamos corrigir nossos erros. Eu tive uma experiência maravilhosa, né? Deus permitiu que assim eu tivesse então este merecimento, né? Através de vários médiuns e através também da minha própria visão mediúnica, né? Eu soube, né? Através da minha mediunidade intuitiva, através de minhas visões, mas também através de vários outros médiuns que conseguiram então ter esta permissão, este acesso
Eu obtive então muitas revelações acerca de minhas vidas passadas, de minhas outras reencarnações. Pude então verificar certos padrões repetitivos, e graças à conversa que eu tive com o meu amigo, meu irmão Cristiano, pude então identificar certos padrões repetitivos que eu estava alimentando desde então. Estas revelações que eu tive de minhas vidas passadas, elas vieram até mim através de outros médiuns, tá? Através da mediunidade de meu pai, de algumas amigas, amigos e de outros médiuns de alguns centros espíritas. Estas revelações de minhas vidas passadas chegaram até mim de uma forma natural, espontânea, sem forçar nada, sem cobrar, exigir, pressionar, nada disso. Elas vieram até mim de uma forma natural e espontânea. Então, estes médiuns me trouxeram muitas informações, e depois que eu tive este acesso, eu passei também a receber muitas visões. Então, eu também me vi em muitas situações em minhas vidas passadas. Então, eu também recebi muitas visões e revelações de minhas vidas passadas através da minha mediunidade. E então pude perceber muitos padrões repetitivos, e graças a esta conversa que eu tive com o Cristiano, consegui então entender muitas coisas importantes, tá? Através destas revelações de minhas vidas passadas, eu fui encaixando o quebra-cabeça, tá? Então, cada personalidade de minhas vidas passadas foi como um puzzle, uma peça de um quebra-cabeça. Então, Deus permitiu que eu soubesse, por um motivo, um propósito, tá? Porque nada acontece sem a permissão e autorização de Deus. Então, existe um motivo, um propósito. Quando eu soube, então, né, destas minhas visões, revelações, eu pude então montar este quebra-cabeça, né? Cada personalidade, cada alma, consciência destas personalidades, destes meus fractais de minhas vidas passadas e de outras reencarnações, é como uma peça de um quebra-cabeça. Então, na medida que eu fui recebendo estas visões e revelações, eu fui encaixando cada peça deste quebra-cabeça. Então, cada fractal, cada personalidade, alma e consciência de meu espírito é como uma pequena peça deste quebra-cabeça. E, montando este quebra-cabeça, eu posso, então, entender a mensagem deste quadro. Eu ainda estou montando o meu quebra-cabeça. Recebi, por autorização de Deus, esta permissão, este acesso. E cada personalidade de minhas vidas passadas, cada um destes meus fractais, se constitui nesta peça deste quebra-cabeças. Então, cada peça desse quebra-cabeça, cada fractal ou personalidade de meu espírito foi se encaixando. Então, eu estou ainda montando este quadro, mas as peças deste quebra-cabeça estão se encaixando e revelando a mensagem importante que Deus quer que eu saiba. E a espiritualidade da luz vem ajudando e auxiliando neste sentido, trazendo informações, revelações e visões para que eu saiba, então, o que este quadro, o que esta obra tem a me dizer. Então, não foi à toa, não foi por acaso que eu soube quem eu fui, o que eu fiz, né? O passado tem uma importância. Se o passado não tivesse nenhuma importância, nós não aprenderíamos com os nossos erros
e os nossos acertos. Então, assim como o passado é importante, o presente e o futuro também são, tá? Então, eu não sou o tipo de pessoa que, por exemplo, diz o seguinte: o mais importante é o momento presente. Sim, o momento presente é um presente, é extremamente importante, mas o passado também tem a sua importância e o futuro também é importante. O futuro é tão importante que devemos nos esforçar ao máximo para fazer o nosso melhor no momento presente para construir um futuro próspero, positivo, auspicioso, né? E o passado também tem a sua importância, porque é graças ao passado que entendemos quem nós somos, o que nós fomos. Podemos também aprender com as experiências obtidas, né? Então, o passado é importante, o presente também e o futuro também. Então, agora, sabendo quem eu fui, o que eu fiz, sabendo de minha trajetória, jornada, experiência pretéritas, eu consigo então encaixar cada peça deste quebra-cabeça e estou compreendendo então o significado desta obra. Estou ainda montando este quadro. Estou pegando estas peças deste quebra-cabeça e montando para compreender o que esta obra, o que este quadro quer dizer. É uma mensagem importante, tá? Então, eu disse que cada fractal, cada personalidade dessas vidas passadas, né, almas, consciências, personalidades, fractais de um mesmo espírito, de uma mesma mônada, revelam fragmentos, revelam partes, porções que pertencem à mesma essência. Então vejam que a mônada, o espírito, que possui muitos fractais, tá? Ou seja, as personalidades de vidas passadas, ou as almas, consciências, os fractais, são porções, fragmentos, são fatias, são partes de um mesmo espírito, assim como um quadro, um jogo de puzzle, também possui muitas peças deste quebra-cabeça. Então, nós olhamos para um quadro em sua totalidade, graças às peças deste quebra-cabeça que estão conectadas, todas, umas entre as outras, né? Então, cada peça deste quebra-cabeça que se une, se conecta, revela a grande obra, o quadro, né? A obra de arte, a mensagem que o quadro traz. Assim, então, como esta obra de arte, este quadro que acaba, então, unindo todas as peças deste quebra-cabeça, nesta maravilhosa conexão, assim também a mônada, o espírito, que também está unificado a todas essas outras partes, os fractais, porque todos os outros fractais, eles se unem, se conectam com o mesmo espírito. Então, o mesmo espírito, a mesma mônada, que possui muitos fractais, é como este quadro, que contempla também todas estas peças conectadas. Tá? Assim como em nossas mãos, né, existem dedos que se conectam à nossa palma da mão. O nosso corpo se ramifica também, não somente o sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema sanguíneo com as artérias, veias, né? Não somente os pulmões com as suas terminações, né? Ou seja,
suas vias aéreas, né? Desde os brônquios, bronquíolos, alvéolos, né? Existem também outras fractalizações no nosso organismo, no nosso corpo humano, que vai muito além, né? Não somente entre as células, né? Mas existem também ramificações, extensões, continuidades, multiplicações, divisões em nosso corpo físico, né? Que é complexo. Veja bem, né? No nosso tronco, na nossa parte central, existem ramificações e fractalizações que se estendem na periferia, né? Ou seja, a cabeça, os braços, as pernas, os dedos, né? E os outros membros. Então, o nosso corpo é um sinal de padrão repetitivo que se fractaliza, tá? Na natureza existem outros padrões repetitivos que se fractalizam, e no universo e outros mundos existem outros padrões repetitivos que se fractalizam, tá? Então, a fractalização não é somente uma multiplicação, uma subdivisão, mas também é uma ramificação, uma extensão, uma continuidade, tá? A fractalização, ela tem muitos gradientes, muitas mensurações, tá? Então, a palavra fractal, ela tem um significado muito amplo. Veja que o mesmo espírito, a mesma mônada, tem muitos fractais. Então, existem muitas personalidades, almas e consciências, ou seja, fractais, de um mesmo espírito. Assim como existem muitos galhos, folhas, flores, frutos de uma mesma árvore, né? Agora imagine que existem muitas outras árvores em um planeta. Agora imagine que existem muitos outros planetas em uma galáxia. E vejam que existem muitas outras galáxias em um universo. E existem muitos outros universos dentro de um super universo. E entre eles, um universo central. Agora imagine que devem existir outros ultra-universos que compõem estes super-universos, universos centrais, e não tem fim. É um padrão repetitivo infinito, porque a obra de Deus é ilimitada, não tem fim. E não tentem entender, porque Deus é o incognoscível, incompreensível, assim como sua obra, tá? Então vejam que para que possamos gerar padrões repetitivos bons, nós temos que eliminar, tá, as ervas daninhas, porque existem, por exemplo, em um jardim florido de belíssimas flores, frutos, plantas e outros seres vivos, algumas ervas daninhas que podem prejudicar a beleza daquele jardim, tá? São outros micro-organismos que se alimentam, tá, desta fonte e podem comprometer ali então aquela beleza daquele quadro, tá? Mas saibam que Deus está em tudo, né? Então o que parece ser ruim pode ser bom, o que pode ser bom pode ser ruim. Então nem sempre conseguimos entender e compreender a obra de Deus, tá? Existem certos mecanismos incompreensíveis na obra de Deus, tá? Então, se uma erva daninha ela surge, por exemplo, em um jardim, comprometendo então a vida, a saúde daquele jardim, saibam que na natureza tudo se desenrola de uma forma natural e de acordo com a vontade de Deus. Se não existir nenhuma interferência do mal, nenhuma interferência humana,
por exemplo, as coisas acontecem como devem acontecer, tá? Se não existir nenhuma interferência negativa, nenhuma interferência do mal, seja através do homem, seja através de espíritos trevosos, dos arcontes, seja através de algum tipo de energia maligna, tudo ocorre como deve acontecer, porque tudo está em equilíbrio. Existe uma sincronicidade no universo, que tudo ocorre de uma forma que deve ocorrer, tá? Mas existem certas ervas daninhas que, comprometendo, por exemplo, a saúde, a vitalidade de alguns seres vivos, da mesma forma, existem certas ervas daninhas que podem prejudicar alguns padrões repetitivos, né? Por exemplo, um padrão repetitivo no bem, ele pode ser comprometido, prejudicado por alguma ação negativa, que é semelhante a uma erva daninha. É apenas uma metáfora, é apenas uma simbologia, tá bom? Então, eu uso esta simbologia, eu uso esta imagem metafórica para que vocês possam entender, tá bom? Existem certas ervas daninhas que, assim como ocorre em um jardim com flores, plantas, frutos, né? Algumas ervas daninhas, alguns parasitas, micro-organismos, fungos, alguns seres que se alimentam, por exemplo, de outros seres, comprometendo, por exemplo, a natureza, o plantio, enfim. Existem também, em outros setores de nossas vidas, outras ervas daninhas que podem comprometer um trabalho bonito. Por exemplo, um trabalho belo, que é da luz, pode ser comprometido por uma erva daninha. Assim como em uma caixa onde existem maçãs saudáveis, uma maçã podre pode comprometer e estragar outras maçãs. Pode ocorrer em nossas vidas que em um ambiente entre amigos, familiares, enfim, uma pessoa, um ser espiritual, ele pode comprometer todo um ambiente, corromper muitas pessoas, porque aquele ser inclinado ao mal, né, vibrando, por exemplo, nas trevas, nas sombras, pode influenciar, manipular, ludibriar muitos outros seres e corromper todo um ambiente, né? É semelhante a uma erva daninha que acaba então comprometendo todo aquele ambiente, né? Compromete todo um trabalho, pode prejudicar e atrapalhar um trabalho bonito que vem sendo feito, né? Então, alguns padrões repetitivos, eles podem sofrer algumas interferências. Um padrão repetitivo no mal, ele pode ser consertado, corrigido e eliminado com padrões repetitivos no bem. Mas alguns padrões repetitivos no bem podem, por exemplo, sofrer a interferência de outros padrões repetitivos no mal. Então, interferências podem ocorrer. A resistência também, por exemplo, em certos padrões repetitivos, pode fazer com que a obra ela seja positiva ou negativa, porque existem muitos seres conectados, sintonizados e afinizados com padrões repetitivos, ou no bem ou no mal, tá? A maneira para que consigamos e possamos nos libertar de padrões repetitivos negativos, ou seja,
no mal é através da nossa profunda reforma íntima. Para aqueles que conseguem, por exemplo, obter informações sobre suas vidas passadas, sobre suas reencarnações, ou então para aquelas pessoas que conseguem, através de suas meditações e reflexões, fazerem uma retrospectiva, olhando para a sua própria vida atual, nessa mesma encarnação, olhando para o seu passado, nesta encarnação atual, também é de um proveito muito útil que estas pessoas, caso consigam fazer isto, se for possível, elas podem então, através desta autoanálise, né, através desta introspecção, fazer então um estudo, um parâmetro de suas ações passadas e tentar corrigir aquilo que foi feito lá atrás, seja em outras vidas, seja através de outras reencarnações, vidas passadas, ou seja, nessa vida atual, nesta encarnação, lá no passado, olhando para o passado de uma forma amorosa, de uma forma indulgente, a fim de corrigir erros, aparar as arestas, né? E admitir que errou para então crescer, progredir e evoluir com seus próprios erros. Então é importante que se identifique os padrões repetitivos para que eles não se perpetuem. Quando eu digo isso, eu me refiro a padrões repetitivos no mal. É importante que nós identifiquemos quais são os nossos padrões repetitivos ruins, negativos no mal, para que eles não se perpetuem, para que nós possamos nos libertar destes padrões repetitivos. Por quê? Porque muitas doenças, muitos incidentes, acidentes, impedimentos, muitas provas, muitos testes, muitos karmas, enfim, muitas consequências, elas podem ser resultado destes padrões repetitivos, tá? É difícil se libertar de certos padrões repetitivos, porque o espírito, ele tem uma certa tendência a alimentar um vício, tá? Todos os espíritos guardam lembranças, memórias, habilidades, dons, talentos, competências, conhecimentos, aprendizados, mas também vícios, né? Então, é muito importante que nós nos esforcemos ao máximo para nos libertar de certos vícios, tendências negativas, certas inclinações, aptidões no mal, tá? É importante que nós nos esforcemos para identificar estes padrões repetitivos que estão nos prejudicando, e para que não caiamos naquele buraco, naquela calçada, no caminho que estamos percorrendo, precisamos enxergar quando um padrão repetitivo acontece, que possamos ter então, né, esta visão, que possamos nos esforçar para que continuemos a nossa jornada, para que trilhemos o nosso caminho, né, modificando certos padrões repetitivos prejudiciais, tá, adotando medidas de prevenção, nos modificando para melhor, buscando outros caminhos para evitar estas quedas que podem ser fatais, tá bom? Espero que eu tenha trazido um ensinamento importante para todos vocês. Agradeço muito até aqui, né? Espero que em breve, então, eu possa contribuir com um outro vídeo importante, trazendo outras informações para todos vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos vocês, que Deus os abençoe de forma plena
e absoluta, e até breve.